Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Anderson. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de hardware. E para a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os dispositivos de armazenamento. As unidades de armazenamento, elas podem ler ou gravar informações, como a maioria de vocês já sabem e já imaginam, e são usadas para armazenar dados de forma permanente ou por um período. Isso vai depender de cada usuário. Não significa que eu guardo uma informação dentro do HD e ela vai ficar lá para o resto da vida. Se eu quiser apagar, eu posso apagar. Por isso, ela pode ser armazenada por um período. Vou trazer para vocês 4 tipos de armazenamento, os mais comuns, os mais utilizados. Nós temos vários outros além dos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. O primeiro deles é o famoso HD, Unidade de Disco Rígido. Os HDs, eles são os dispositivos de discos magnéticos mais tradicionais e que têm sido usados por anos. Por muitos anos nós utilizamos os famosos HDs. Já a sua capacidade de armazenamento, ela varia entre gigabytes e terabytes. A sua velocidade, por outro lado, ela é medida através de rotações por minutos, os famosos RPMs. Isso indica a rapidez com que o eixo gira os pratos que armazenam os dados. Quanto maior for essa velocidade do eixo, mais rápido o disco rígido vai localizar os seus dados nesses pratos. Entre as velocidades mais comuns desses discos estão o de 5400, que é amplamente utilizado, o que nós mais encontramos no mercado de trabalho e também os mais baratos. Temos também o de 7200 RPMs, que já são discos mais rápidos, bastante procurado, porém ele é mais caro e se encontra menos à venda no mercado. E por último nós temos o de 10.000 RPMs. Esse já é mais difícil ainda de se encontrar. Eu, particularmente, há muito tempo não vejo um disco rígido trabalhando nessa velocidade. Não vejo pessoalmente um disco rígido de 10.000 RPMs. Mas você encontra esse disco rígido para venda. Temos também o famoso e o querido SSD, que é a unidade de estado sólido. Esse SSD, pelo seu tamanho, a sua forma de armazenar dados, as suas características similares ao HD, muitas vezes ele é confundido com o HD. Às vezes as pessoas chamam o SSD de HD, mas não é. São discos, são unidades de armazenamento diferentes. O anterior é o HD e esse é o SSD. Os SSDs, diferente do HD, em que nós trabalhávamos aqui o disco magnético, ou seja, nós tínhamos aqui dentro dele um braço para fazer a leitura no disco. Aqui no SSD, eles usam chip de memória flash, não volátil. Tá? Chip de memória flash não volátil para fazer o quê? Para armazenar esses dados. E isso significa o quê? Que eles são mais rápidos que os HDs magnéticos. Tá? A capacidade de armazenamento dele é igual ao do HD. Ele pode variar de gigabytes e de terabytes. Os SSDs, como eu acabei de falar para vocês, ele não tem peça móvel, ou seja, não tem aquele braço de leitura que fica buscando os arquivos dentro do disco. E como ele não tem essa peça, ele também não faz barulho e apresenta também uma eficiência muito maior em relação à energia e também produz menos calor. E são essas diferenças, essas qualidades em relação ao HD que faz com que o SSD seja tão querido, tão buscado, tão procurado. Infelizmente, ele é um pouco mais caro que o HD, porém, ao longo dos últimos anos, ele vem se tornando um dispositivo mais barato. Se tornando um dispositivo mais barato. E nós temos, entre esses dois, entre o HD e o SSD, nós temos a unidade híbrida, também chamada de unidade híbrida de estado sólido, ou seja, SSHD. Essas são as siglas para essa unidade de armazenamento, SSHD. Ele é o meio termo entre o disco magnético e o SSD. Eles são mais rápidos que o HD e mais baratos do que o SSD.
Mas a diferença é que eles são um HD com um SSD integrado que serve como cache. Então ele armazena os dados frequentemente acessados em uma cache de forma automática. Você no HD híbrido não consegue salvar um arquivo dentro da unidade SSD. Você não consegue salvar um programa dentro dessa unidade. Ele vai fazer isso de forma automática, de acordo com a frequência com que você utiliza aquele arquivo. Isso torna o acesso também mais rápido. Então, é uma saída para quem necessita de mais velocidade que o HD, mas não tem recursos, né, financeiros ou não quer gastar com um SSD. Aí está a saída, são os discos híbridos. HD com SSD integrado como forma de cache. E temos também a unidade ótica. A unidade ótica ela já foi muito querida entre os usuários. Ela usa laser para fazer a leitura nas mídias, né, nos famosos CDs, como todo mundo chama. E há três tipos. Nós temos os CDs, que são os mais antigos. Depois nós temos uma evolução, que foi o DVD. E depois uma outra evolução, que foi o Blu-ray. A diferença entre cada um deles é a capacidade de armazenamento, que o DVD é maior que o CD e o Blu-ray é maior que o DVD. E a outra diferença, muito procurada pelas pessoas, é a qualidade de vídeo, né, dos filmes que eram gravados nessas mídias. Entre esses três tipos de unidade ótica, o mais usado foi o DVD. O Blu-ray, infelizmente, ele chegou num período onde a utilidade desse tipo de mídia ele já não era tão procurado. Né? A era digital já trouxe várias outras formas de assistir um filme, né? Que era a principal objetivo do Blu-ray, são os filmes. Então ele caiu num período em que ele não foi muito utilizado. Infelizmente, não usamos muito. As mídias de CD, DVD e Blu-ray, elas podem ser pré-gravadas, ou seja, somente leitura. Elas podem ser gravável através de uma única gravação, ou, que é o mais usado, esse, né, o gravável, ou o regravável. Você podia fazer a leitura e também múltiplas gravações. Gravar ele, apagar, regravar e fazer isso inúmeras vezes. E por último, eu trago para vocês um dos mais usados, né? Acredito que a maioria tem um ou mais do que um aí no bolso, que é o pendrive. É uma unidade flash, como, né, muito parecida com SSD, mas externa. E ele se conecta através da porta USB. Uma unidade flash externa, ela usa o mesmo tipo de chip do SSD e ela não exige energia para manter os seus dados, ou seja, você pode colocar ele no bolso, deixar ele guardado, ele não está ligado a uma energia e mesmo assim os seus dados estão salvos. A capacidade de armazenamento dele, claro, é menor do que os HDs e os SSDs, mas hoje ele varia entre gigabytes, né, megabytes e gigabytes. E eu trouxe para vocês os dispositivos mais usados, mas não são os únicos. Nós temos vários outros, como por exemplo o disquete, a fita magnética, entre vários outros. E nesta aula nós falamos um pouco sobre os dispositivos de armazenamento, os mais utilizados, as características e diferenças entre eles. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, eu vou responder com o maior prazer. Até a próxima aula. Tchau!